dentro em breve estaremos participando da mesa da ceia do Senhor, esse momento tão especial que nos lembramos daquilo que o Senhor fez por nós e enchemos de esperança o nosso coração, sabendo que Ele há de vir. Para esta mensagem eu quero te convidar a embarcar, na mensagem comigo. Essa mensagem ela é simples, não é complicada, porém ela envolve um processo que você precisa vir comigo do começo, Nós vamos percorrer um espaço pequeno, mas é importante que todos embarquem no ônibus para a gente percorrer esse espaço, porque às vezes a gente vai e uns vão se conectando no meio do caminho e talvez você perca algo. Então eu quero te convidar a tomar a sua atenção, pedir a Deus para juntos fazermos essa caminhada. Então eu quero te convidar agora a entrar nesse veículo, na palavra de Deus, e junto nós vamos caminhar nesse processo. Esdras 3,10 diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor, ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém? Esse momento, na história de Israel, eles estavam regressando do cativeiro. Então o escriba Esdras foi incumbido de vir trazendo todos os utensílios do templo e reconstruir o templo que Nabucodonosor, quando conquistou Israel, ele havia derrubado todo o templo e levado os seus utensílios para a Babilônia. Então, esse momento estava sendo colocada a pedra fundamental, a pedra de esquina, ou a pedra angular, a pedra que daria alinhamento ao templo que seria erguido. Então essa pedra servia de prumo e servia também de esquadro para a construção desse templo. Porém houve aqui um alvoroço, porque aqueles que não tinham conhecido o templo, aqueles que nasceram na Babilônia e agora estavam regressando, quando eles viram o fundamento sendo lançado, eles que ouviam a história a respeito do templo, e então o coração deles foi tomado de alegria, porque eles olhavam para frente e sabiam que eles veriam o templo novamente, ali eles cultuariam a Deus, louvariam o seu nome, novamente seria erguida uma referência da presença de Deus no meio do povo. Então eles foram tomados de júbilo, de alegria. Porém, os mais antigos, os anciões, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, lembrando que foram 70 anos de cativeiro, então aqueles que estavam presenciando já tinham provavelmente aí, para se lembrar do templo, deviam ter 80, 90, 100 anos
pessoas, né, mais idosas, que começaram a lembrar da formosura do templo antigo, construído por Salomão, das paredes revestidas de ouro, de tudo que era feito ali no templo. Eles caíram em profundo pranto, porque eles olhavam para trás e não enxergavam ali o templo. Então uns olhavam para trás e com a lembrança do que passou, lamentavam. E outros olhavam para frente com a expectativa do que viria, e ali eles celebravam. E não era possível distinguir entre aquele som, quem estava chorando e quem estava celebrando. Alegria e tristeza. Qual é o som que nós produzimos? Qual é o seu som? Qual é o som que você ouve? Você está ouvindo choro ou está ouvindo alegria? Que som tem invadido o seu coração e a sua alma? Para onde você está olhando vai definir o barulho que você faz. Se você está olhando para trás ou se você está olhando para frente. Alguns sons foram mal interpretados. Eles foram confundidos entre esses sons, quando Josué, que aguardava Moisés no monte durante 40 dias, Josué subiu ao monte com Moisés. Provavelmente ele ficou em um dos níveis daquele monte. Moisés subiu ao topo e ficou ali 40 dias falando com o Senhor. Ele recebeu ali as tábuas da lei. E quando Moisés começou a descer, Deus falou para Moisés: olha, o povo que você tirou do Egito se corrompeu, eles estão adorando outros deuses, eles estão se prostituindo diante desses deuses, e você vai descer, eu já estou te preparando, que você vai encontrar isso lá embaixo. E o povo tinha se esquecido de Deus, porque Moisés demorou a descer, e eles fizeram um bezerro de ouro, e eles estavam adorando um bezerro de ouro, e colocando a vitória que eles tinham recebido do Deus eterno sobre algo que foi criado pelo homem. E eles começaram a celebrar aquele touro de metal, né, de ouro, e Josué não sabia o que estava acontecendo. Ele ouviu um barulho, o som vindo do acampamento, e ele, quando encontrou Moisés, ele estava preocupado e falou: Moisés, você está ouvindo som de guerra no acampamento? E Moisés disse: esse som não é som de guerra, parece mais um som de festa. Então Josué não distinguia que som era aquele. Um outro momento foi quando Ana, orando por Samuel, ela estava no templo, e a palavra diz que ela já não tinha mais voz, então ela só balbuciava, ela tentava continuar o seu clamor a Deus. E Eli, o sacerdote, ele olhou, e para ele o som que vinha daquela mulher era um som de embriaguez, e ele foi repreendê-la, dizendo: mulher, 1h da manhã você já está embriagada. E ela falou: não, Senhor, esse som não é de embriaguez, eu estou aqui com a minha alma angustiada, clamando ao Senhor, porque eu não tenho filho. Então aquele choro foi interpretado de forma errada por alguém que não sabia distinguir aquele som. Um outro momento foi quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, e ele tomou aquele cenáculo onde tinha 120 irmãos reunidos, e a palavra diz que desceu do céu como se fosse línguas de fogo, e parecia um som que parecia um vento veemente, e aqueles homens e mulheres foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, e aquele barulho se estendeu, e as pessoas que vinham da festa começaram a ouvir a palavra do Senhor, cada um em seu idioma de origem, porque os israelitas que estavam espalhados em outras nações, eles vinham para celebrar a festa do Pentecostes, e agora eles começam a ouvir lá nos seus idiomas de origem. E aí alguém fala assim: eles estão embriagados.
E aí Pedro toma a palavra e diz, não, isso não é som de embriaguez, isso aqui é o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, o Espírito Santo seria derramado sobre todos, e eles estavam recebendo o Espírito Santo cheios, mas alguém ouvia e não distinguia aquele som, e às vezes nós temos dificuldade de distinguir o som, o que realmente deve tomar a nossa alma. Paulo lá em 1 Coríntios 14:8 ele diz assim, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se o sentinela, se ele não der o toque certo na trombeta, quem vai se preparar? Porque para cada alerta que o sentinela dava, tinha um som específico, e esse som precisava ser bem distinto para que as pessoas pudessem responder. Mas se o som é emitido de forma errada, como que as pessoas vão se preparar? Sons que se misturam e às vezes nós não sabemos distinguir entre os sons. Como eu disse, os que choravam, eles olhavam para trás, e os que celebravam, olhavam para frente. Eclesiastes 3 diz que há um tempo e uma ocasião oportuna para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu. E no verso 4 diz assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então existe um tempo específico para cada coisa, mas tem gente chorando no tempo de rir, e tem gente rindo no tempo de chorar, ou seja, tem gente que está fora do tempo, está perdendo tempo, porque ele não entende que tempo é, o que ele deve fazer, como ele deve se posicionar, porque ou ele está preso a algo que passou, está olhando para trás, e aí ele é tomado, pelo choro, pelo lamento. Para entendermos, vamos supor, qualquer semelhança é mera coincidência, mas vamos supor que a igreja estivesse bem estruturada, tudo indo bem, tudo caminhando bem, e de repente dos céus vem um rebuliço, e aí a igreja de repente se dispersa, e aquilo que estava tudo bem, tudo certinho, de repente se perde, aquele lugar de culto é mudado e já não é mais aquele lugar, e aí as pessoas ficam dispersas, não sabem para onde ir, acabam indo longe buscar, achando que é longe, fica disperso, e aí de repente se encontra, define um lugar, e aí chega-se a esse lugar, só que esse lugar não é mais como aquele, esse lugar não tem a mesma estrutura, e aí uns se lembram, puxa, lá tinha a salinha das crianças, aqui não tem salinha de criança, e as crianças passam frio, e alguém descobre que tem que cavar buraco, que tem que levantar a parede, que tem que reconstruir. Então uns olham e lamentam, puxa, lá tinha carteira, tinha isso, tinha aquilo, mas uns que entraram no meio do caminho, tomados de alegria, vão dizendo, puxa, que legal, começamos a fazer, estamos construindo, um dia nós vamos ter, e há uma mistura de sons, e entre choro e alegria, não se sabe distinguir. Era o que estava acontecendo. O alicerce sendo lançado, mas o som se confundia, porque uns lamentavam o que se perdeu e outros celebravam aquilo que estava vindo. Filipenses 3, verso 13, Paulo ensina como nós fazemos para entrar em sintonia com o relógio. Olha, o relógio está andando, aonde você está? Você está lá atrás, ou você está lá na frente, ou você está acompanhando o ponteiro? Que sintonia você está? Aonde você está? Nesse momento, Paulo nos ensina, fala assim, olha, eu vou dizer como é que você dá um reset aí, como é que você dá reinicia o sistema para o seu relógio ficar certo. Paulo diz assim, irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas
que ficam para trás. E quando ele fala assim, esquecendo das coisas que ficam para trás, ele não está falando só do sofrimento, ele não só está falando da amargura, dos traumas. Às vezes a gente acha que deixar para trás é só aquilo que nos marcou de forma negativa, aquilo que nos fez sofrer. Mas Paulo diz assim, olha, eu deixo para trás, seja bom, seja ruim, eu preciso deixar para trás o que passou, eu preciso vir para o presente para poder continuar. Então eu preciso me desligar do passado para que eu possa continuar. Muita gente adoece porque não consegue deixar o passado. Ele fica vivendo lá atrás, lamentando e dizendo assim, se eu tivesse feito dessa forma, ou se o fulano não tivesse feito isso ou aquilo, se lá atrás eu não tivesse gastado, se eu tivesse feito assim, um assado, e aí fica preso em um tempo onde não se tem ação, e carrega-se um grande peso e uma grande dor por não conseguir mudar o passado. Se não tivesse acontecido isso, aquilo, hoje eu estaria assim, dessa forma ou daquela forma. E aí ele está preso lá atrás, e Paulo diz assim, é preciso deixar o que passou para trás, é preciso se libertar desse peso, para que você venha para o hoje, para agora. Deixando para trás as coisas que ficam, avanço para que estão adiante de mim. Então agora eu vou para frente, eu olho para frente, porém existem aqueles que olham para frente, mas olham na direção errada. Hoje o grande mal que afeta a nação se chama depressão, se chama estresse. A palavra de Deus diz, basta a cada dia o seu mal. Então todo dia existe uma porção de maldade, e basta aquela maldade, aquilo é suficiente. Os desafios de cada dia são suficientes. E por que o estresse vem? Porque as pessoas começam a olhar para frente, e aí eles pegam o mal do amanhã e traz para hoje, vão trazendo, aí soma-se ao mal desse dia, o mal do amanhã, e fica um peso insuportável, que não dá para carregar, porque com uma visão pessimista olhamos para frente, e pegamos aquilo que é ruim e trazemos para cá, e aí nos sobrecarregamos de preocupações e de ansiedades. E a palavra diz que a preocupação e a ansiedade é pecado. Se você está sendo tomado por esse sentimento, deve haver arrependimento no coração. Deve ir diante de Deus e confessar e falar, Senhor, eu pequei contra Ti, porque eu estou me precipitando, eu estou carregando ansiedade em meu coração, porque eu olho para o futuro e eu estou me sobrecarregando com aquilo que eu olho para frente, imagino que é mal e que é ruim. Ou seja, eu estou tirando a minha visão dos céus de Deus, que pode fazer todas as coisas, e ainda que não de forma consciente, mas é como se eu dissesse, Deus, o Senhor não é capaz de me livrar no amanhã. Deus, quando amanhã chegar, o Senhor não vai estar comigo para me ajudar a passar. Olha, Deus, se aquilo realmente acontecer, se aquela decisão for tomada, olha, se lá na frente eu perder isso ou aquilo, e nós vamos nos carregando e tirando o nosso olhar de Deus. Porque Deus disse assim, eu estarei convosco todos os dias. Antes de subir ao céu, Jesus fez questão de dizer, eu estarei com você todos os dias. E lá no Antigo Testamento ainda, o próprio Deus disse, olha, se você passar pelo fogo, eu passo com você. Se você passar pela água, eu passo com você. Deus está dizendo assim, coloca sobre mim a ansiedade, porque eu tenho força suficiente para carregar esse peso. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. E quando nós nos preocupamos com o futuro, nós estamos trazendo sobre nós um peso que não podemos suportar. Então, porque Paulo diz para avançar, para seguir adiante, mas ele termina dizendo assim, eu prossigo para o alvo. Então Paulo está dizendo, olha, para você acertar o seu relógio do tempo,
você precisa esquecer o passado, vem para cá, vem para o presente, agora você vai olhar para frente, mas você vai olhar numa direção certa, existe um alvo, existe algo que você deve ver no futuro. Quando você olhar para os seus anos à frente, você tem que enxergar esse alvo, e ele diz assim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ele está dizendo assim, olha, para que a minha vida tenha sentido, para que o meu chamado se cumpra em mim, para que aquilo que eu estou fazendo nessa terra tenha realmente valor, para que a minha existência não passe por essa terra sem sentido, para que a minha vida aqui tenha algum valor, eu preciso olhar para um alvo. E ele termina dizendo assim, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nome desse alvo é Cristo Jesus. O seu futuro se chama Cristo Jesus. Quando você prossegue, você está prosseguindo para Cristo. Cada vez que você avança na sua vida, você está chegando mais perto de Cristo. Ele é o destino, por isso não pode ter crise em nosso coração quando nós olhamos para frente, porque quando nós olhamos para frente, nós enxergamos Cristo à nossa frente. Amém, Jesus. Por isso não há ansiedade. Amanhã quem nós vamos encontrar? Vamos encontrar Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos parafrasear esses versos dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão prosseguindo para o alvo, aqueles que estão indo para Cristo, porque todas as coisas, como é que elas cooperam para mim? Elas me levam mais perto de Cristo. Tudo que eu passo, tudo que eu enfrento, se eu amo a Deus, eu vou me aproximar de Cristo. Então, o que é o futuro que nos espera é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então eu deixo para trás, aí eu acerto os meus ponteiros, e agora eu começo a caminhar sabendo para onde eu estou indo. Para onde eu vou para Cristo. Aí eu não preciso me preocupar se eu estou longe ou não do primeiro amor, porque eu estou indo para o primeiro amor, eu estou indo para Cristo. Nós já entendemos, né, que Cristo é esse lugar, e se eu estou caminhando para Ele, o que eu vou temer? Como é que eu vou temer o amanhã? Esse texto de Esdras, nós ministramos aqui na quarta-feira, no livro de Zacarias, que fala desse mesmo momento, quando a pedra de alicerce do templo está sendo lançada. Lá em Zacarias 4:10 diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, algumas versões dizem aqueles que desprezam os pequenos começos, ou ainda nós podemos dizer, dentro do contexto, né, que o templo estava sendo reconstruído, aqueles que desprezam os pequenos recomeços, esses momentos em que nós temos que recomeçar. Sabe quando você está construindo algo? Alguém aqui já fez castelos de carta, ou pilhas com dominó? Você começa a fazer, vai fazendo, aí uma hora você termina um pouquinho, aquilo desaba, você tem que começar a reconstruir, e só consegue terminar quem tem paciência de recomeçar, e aí você tem êxito. Eu não sei o que você já tentou construir, eu não sei quantas vezes você tentou construir, mas talvez você esteja hoje aqui decepcionado, e talvez não haja mais ânimo em seu coração de reconstruir alguma coisa. Talvez você esteja cansado de ouvir a palavra recomeço, talvez você não esteja mais querendo reconstruir nada, talvez você já foi alguém muito envolvido ministerialmente, a sua vida funcionava em favor do reino dos céus, mas em meio a esses recomeços, chegou um dia que você falou assim, olha, quer saber, eu não vou querer mais saber disso, eu vou só sentar e acompanhar o barco, deixa os outros fazer, eu fico aqui olhando, que esse negócio de recomeçar,
é meio difícil, mas a palavra diz: não despreze os recomeços, ainda que eles sejam pequenos. Não despreze as pequenas coisas. Aquela simples pedra que estava sendo colocada ali no templo, chamada de pedra de esquina, de pedra fundamental. Jesus pegou o conceito daquela pedra, aquele alicerce de um recomeço, da construção de um templo, e ele disse assim: eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, aquela que os edificadores rejeitavam, aquelas que eles olharam e falaram: não, essa pedra não serve. É essa pedra que Deus usou e se chamou de Cristo para um grande recomeço na história, um recomeço que mudou a história. Jesus Cristo foi lançado como a pedra fundamental, e sobre ele seria construído a igreja do Senhor, e sobre esta pedra eu e você estamos firmados. Amém, Jesus. Um pequeno bebê nasceu lá em Belém, frágil, indefeso, nos braços de uma jovem. Aquele pequeno bebê era o alicerce sendo lançado. Jesus Cristo, que veio e se fez homem, habitou entre nós, para que a igreja tivesse prumo, para que a igreja tivesse direção. Não despreze as pequenas coisas. O verso anterior a esse, Zacarias 4:9, ele é muito interessante. Olha o que diz: as mãos de Zorobabel, que foi o sacerdote que colocou aquela pedra, diz assim: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos. Estava dizendo: olha, foi esse homem, Zorobabel, quem colocou a primeira pedra. E diz assim: e suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Então a palavra diz assim: olha, aquele que colocou a primeira pedra, é ele que vai colocar a última pedra. Tudo isso aponta para Cristo, aponta para o nosso alvo. Tudo isso diz que aquele que começou é poderoso para terminar. Ontem nós passamos ali pelo o centro de São Bernardo, e eu reparei algumas placas, em algumas construções, dizendo assim: a gente entrega. Quem já viu essas placas ali no centro de São Bernardo? Amém, algumas pessoas viram. E eu fiquei sem entender. Eu falei: Ju, o que é isso? A gente entrega, algum serviço de entrega, do governo. E a Ju falou assim: não, isso aí eu entendi que assim, aquela obra foi terminada, e ele estava dizendo: olha, a gente entrega. Aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente entrega, E eu entendi que era isso. É isso mesmo o contexto? Sim. Mas entrega. Amém. Deus entrega. Talvez você tenha esse pensamento atrasado, mas entrega. Só que o nosso Deus, Ele não falha. A gente pensa que está fora do tempo. Nós podemos nos apoderar dessa palavra, porque Deus está falando assim: eu entrego. Aquilo que eu falei, eu entrego. Aquilo que eu falei não se perde no caminho. Aquilo que eu comecei a construir, eu vou terminar. Foi as minhas mãos que lançaram o fundamento da terra, e são as minhas mãos que vão concluir esse processo. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. É isso que declara lá em Filipenses 1:6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou e Ele termina, Ele entrega, porque Ele tem poder para concluir o que começou a fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Tem um dos salmos de Davi que chama assim: cântico para a dedicação do templo. É o Salmo 30. Esse é o título. Esse salmo foi composto para a dedicação do templo, para esse momento que nós estamos falando, em que o templo está sendo construído e terminado, e agora ele vai ser dedicado ao Senhor. Ontem estivemos ali na nossa igreja na Praia Grande, fazendo a dedicação daquele templo. Na sua oração,
sacerdotal, nosso pastor presidente, ele disse: agora nós vamos colocar esse prédio nas mãos do Senhor, para que aqui sejam feitos cultos de adoração ao nome do Senhor. Então, aquele era o momento da dedicação daquele espaço que a igreja está ocupando. Então, esse salmo foi composto para isso. E lá no verso 11 diz assim, olha que interessante: nosso Deus é perfeito. Deus sabia que no momento da dedicação do templo, Deus sabia que no momento da construção, porque nós não vemos o que está sendo construído, e talvez você enxerga só a pequena pedra que foi lançada, e talvez você pense: falta tanto para se tornar algo forte, algo sólido. E nós olhamos. Tem um homem na história que não olhava dessa forma, Abraão. A Bíblia diz que Abraão olhava vendo o invisível. Ele olhava para frente e via o que os outros não viam, porque pela fé ele creu naquele que chamou ele, e ele creu que Deus lhe daria um filho e dele nasceria uma nação. E Abraão, quando tem o seu filho nos braços, e Deus fala assim: me entrega o seu filho, sacrifica o seu filho. Na história não tinha menção nenhuma de que alguém poderia ser ressuscitado, mas Abraão, ele começou a crer que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele começou a entender que aquilo que Deus promete, ele entrega. E Abraão entendeu que era aquele filho que Deus falou, e havia uma palavra de Deus sobre ele. E lá em Hebreus diz que quando Abraão ele foi oferecer o seu filho, no seu coração havia fé o suficiente para crer que ainda que ele matasse o seu filho, ainda que ele queimasse o seu filho, das cinzas Deus o traria de volta à vida, porque havia uma promessa sobre a vida do seu filho, e aquela promessa se cumpriria. Ver o invisível. E nesse salmo, no verso 11, diz assim: mudaste o pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti. Não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então aqui nós estamos sendo direcionados. Olha, se você ainda não entendeu que som é esse é o som do céu, é o som de júbilo, é o som de alegria, porque Deus ainda está fazendo e a sua obra vai ser concluída. Amém. Lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 12, diz assim: aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. O tempo de cantar chegou, o tempo de celebrar, o tempo de se alegrar. E se ainda há dúvida no seu coração, Filipenses 4:4 diz assim: olha, eu vou te ajudar a distinguir o som, eu vou te ensinar a ouvir o som, e saber não somente ouvir, mas que som devemos produzir. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Essa é a direção que Deus nos dá. Enche o seu coração de alegria e de esperança, porque nós estamos caminhando para Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero com você ministrar uma canção ao nosso Deus, para que nós saibamos distinguir que som é esse. Como que nós posicionamos o nosso coração? Nós posicionamos como Deus manda que nós devemos posicionar. Talvez você olhe para frente e você está triste porque você está pensando assim: meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer isso ou aquilo, Deus. Então você começa a olhar para o amanhã e você está enxergando na sua frente um problema. Talvez você está pensando: olha, quando acabar o culto eu vou sair daqui, eu vou resolver isso ou aquilo. E você está focado naquilo. E aí o seu coração se amargura. E talvez o seu coração se aperte, vem lágrimas nos seus olhos, porque você está focado no alvo errado. Mas se você entendeu a palavra de Deus,
Quando você sair dessa porta, você vai saber para onde você está indo. Você fala, puxa, quando eu sair dessas portas, eu vou me encontrar com Cristo Jesus. Amanhã, segunda-feira, quando o meu relógio chato despertar, dizendo, olha, está começando um outro dia, você vai dizer, olha, está começando um dia para ser vivido na presença do Senhor. E você vai começar a andar para Cristo todos os dias e olhar para Ele. E quando alguma coisa tentar tirar o seu foco, você se lembra, não, eu tenho um alvo, eu estou seguindo para Ele, eu estou seguindo para Cristo. Amanhã vai ser pior? Não, amanhã eu vou encontrar Jesus, e depois da manhã eu vou encontrar Jesus de novo, e daqui um ano Ele vai estar lá, e daqui 10 anos Ele vai estar lá, porque Ele vive para sempre, Ele é eterno, e nós nos encontraremos com Ele na eternidade. E agora vocês vão saber que na minha época de juventude, eu e o Célio com seu topete, estiloso, tipo Elvis Presley, não é, Rose? Relógio Oriente na mão, verde, fundo verde. Quantos cristais tinham? Não era cristais, era rubi, né? Vinha lá, falava, 7 rubi, 11 rubi. Você não sabe o que é, você só conhece relógio digital. Isso aqui, você fazia assim, ó. Aí dava corda no bichão, não era sério? Fazia assim. Aí o bichão trabalhava, não tinha esse negócio de bateria não. Ele trabalha, era 20, 30, 40 anos. Vem de uma vez só, você punha aqui, ele com a sua guitarra palheta dourada. Culto da mocidade. Na primeira fileira tinha uma jovem sentada, sorrindo para ele. E ele tocava e olhava para ela. É esse louvor que nos congressos de juventude nós celebrávamos ao Senhor. E o hino não está ultrapassado. Vocês vão saber que tem música boa, louvor bom. Esse louvor se chama Revolução de Louvor. O pastor Ademar de Campos. Para que você saiba qual é o som que tem que preencher a sua alma, o seu coração. Tem que ser o som dos céus, amém?